Eletricidade a gente já sabe o que é. Agora, estática significa parada. Então, é uma eletricidade que irá se armazenar parada. A produção de eletricidade estática são cargas em excesso e em repouso em um corpo. Nossa, confundiu, professor. Como funciona isso? Bom, se você tem uma pilha, ali você tem uma carga, uma quantidade de energia armazenada. Agora imagina que você não tem a figura da pilha. Você tem uma chapa de metal. Se você encostar nela, você toma um choque. Por quê? Ela estava carregada. Ela estava com muita quantidade de energia armazenada ali na superfície. Quando você encosta nela, você torna aquela quantidade de energia, você vira um condutor, você tem um caminho para ela ser descarregada. É isso que vai acontecer. A estática, ela fica em excesso, parada em um corpo. Se você não mexer nela, ela vai continuar lá. Consegue entender? E ela é nossa inimiga e ela descarrega rapidamente. Bom, quais são as diferenças nesses dois tópicos aqui que a gente está abordando? Quando a gente tem uma carga elétrica estática, por que ela descarrega-se muito rápido? É uma quantidade que está armazenada em excesso, ela não era para estar ali. Quando ela tem um caminho para ser descarregada, ela vai de uma vez. Qual que é o risco dela no nosso trabalho, por exemplo? Se você tem uma superfície que está energizada e ela está produzindo eletricidade estática, quando você encosta, você vai virar como se fosse um terra. Você vai permitir que toda aquela energia saia daquele ponto e vá para o solo. Então você tem uma descarga rápida, ela vai se descarregar rapidamente. E por que ela é inimiga? O que acontece? Ela é inimiga porque muitos circuitos não podem ter a presença de uma corrente elétrica parasita. Eles não podem ter uma outra energia, uma outra forma de corrente ou de alimentação paralelo com aquela que ele usa. Então ele pode causar interferências. Um exemplo disso é em fonia. A interferência por conta da eletricidade estática é muito comum na parte de fonia. Fones de ouvido, microfones, principalmente quando você está em um avião, você escuta às vezes o recado do piloto e aquela chiação, aquele barulho. Aquilo ali é eletricidade estática. E ela se dá por diversos motivos. O não correto isolamento do circuito, a falta de aterramento desse circuito. Um exemplo de que você pode levar para o dia a dia é que, se você utiliza equipamentos eletrônicos, você trabalha com a parte de informática, você tem que tomar muito cuidado com a eletricidade estática quando você vai mexer nos componentes. Senão a própria eletricidade estática pode danificar algum componente. Então você tem que usar luvas especiais ou descarregar a estática do seu corpo antes de entrar em contato com esse material. Aqui a gente tem um exemplo aqui de como vai funcionar essa parte de eletricidade estática. Quando a gente tem dois corpos carregados positivamente, ou seja, com a carga positiva, eles irão ser repelidos. Já se a gente tiver dois corpos com cargas opostas, eles irão se atrair. Então a nossa primeira propriedade que a gente pode destacar aqui é: corpos com cargas iguais vão se repelir, cargas opostas vão se atrair. É aquela máxima que a gente escuta, que a gente às vezes escuta: os opostos se atraem. Uma das explicações é disso. Agora a gente tem que entender como ela pode se formar. Bom, a gente vai dividir em alguns tópicos. Contato entre um corpo eletrizado, ou seja, um corpo que está com excesso de cargas, mais um corpo neutro. Então o que vai acontecer assim com a eletricidade estática? Se você tem um corpo que já está com uma energia elevada e um corpo que está equilibrado, a tendência da estática é fazer o quê? Puxar, transmitir toda essa energia para o corpo que está neutro. Ou puxar a energia desse corpo neutro, melhor dizendo, e torná-lo também um corpo eletricamente carregado. Fricção é o atrito entre objetos neutros. Quando você pega uma bexiga e atrita na sua cabeça e ela gruda na parede, isso daí você está fazendo uma fricção. Você está forçando a eletrificação. Como que isso ocorre? Pela agitação dos elétrons, das camadas mais externas desse material. Indução é carregar um corpo neutro utilizando um corpo carregado. Então, como que vai funcionar isso? No primeiro, você precisa do contato direto entre eles. No segundo, você está atritando, você está forçando um contato, mas um contato contínuo, você está forçando, está tendo um atrito, né, propriamente dito, maior. E a indução, você não necessariamente vai encostar, vai ser uma aproximação de algo que esteja carregado. Aqui nas imagens você pode ter uma ideia de como isso funciona.
Você não encosta o indutor, você não encosta no material. E ainda assim você está carregando ele. Consegue entender a diferença? O campo eletrostático. O que é o campo eletrostático? Quando você tem uma partícula carregada, essa partícula, o que vai fazer ela ser atraída por outra ou repelida? É o campo eletrostático. O campo eletrostático ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai fluir do positivo para o negativo. Quando você tem dois corpos com a mesma característica, ou seja, dois corpos positivos, o que vai acontecer? Eles vão tentar se repelir. Por quê? Se você tem dois positivos, as linhas de campo não se conversam. Elas são divergentes entre si, elas não são convergentes no caso de uma partícula positiva e outra negativa. Aqui a gente está só frisando a nossa primeira propriedade que a gente colocou poucos slides atrás. Agora a gente tem que entender que a distribuição das cargas em um corpo, ela também pode atuar de diferentes formas. Vamos lá. Ela pode ser uniforme, ou seja, ela está concentrada em todo o objeto, ou ela pode ser irregular, concentrando-se em extremidades, onde vai ter uma carga maior, ou seja, uma capacidade elétrica maior.